Jonatas e Davi, a amizade que todo cristão deveria ter. Mas assim, quem é Jonatas? Então eu vou falar um pouco dele para vocês. Jonatas foi o filho de Saul, que seria o próximo na sucessão do trono. Mas por conta do seu pai, que desobedeceu a Deus, ele não pôde ficar, como sucessor. Então, Deus mostrou para ele que Davi era a pessoa certa, que Davi era o próximo a estar no sucessor do trono. Então vamos lá abrir a Bíblia, falar um pouquinho. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornou o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e a seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu o posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, vocês sabem o significado da amizade? Então, eu vou falar para vocês o que é a amizade. A amizade é que ambas as partes se preocupam e cuidam uma das outras. Jonatas e Davi tinham a amizade mais bonita e que eu tenho que falar que realmente é a amizade que todo cristão deveria ter. Porque foi um amor tão grande que eles tiveram, Jonatas teve com Davi, que apesar do seu pai ter feito uma coisa errada, ele podia muito bem ter ficado do lado de Saul para ser o próximo no trono. Mas ele escolheu o certo e ficar do lado de Davi, ser amigo de Davi, o que Davi precisava naquele momento. Em João 15:15, lá fala, quando Jesus fala que devemos tratá-lo como amigo e como Senhor, ele está querendo dizer que a gente tem que olhar para outra pessoa e tratar a gente como um semelhante, como amamos a nós mesmos. E que devemos ter um amor ao próximo como a nós mesmos. Jonatas fez isso, amou tanto a Davi, que praticamente a maioria, de onde ele foi passando aqui, do capítulo 18 até o capítulo 20, ele estava lá para proteger Davi, estava lá para ser um grande amigo. Assim como Jesus fez por nós, Jonatas por Davi. E você faria igual? Vocês fariam igual mesmo? Que significava bastante coisas, igual um trono. Não precisava ser só um trono, Uma coisa que vocês gostam muito. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer assim que você está lá para fazer uma peça de teatro, que eu já fiz uma peça de teatro e eu achei muito legal. E você estava disposto a fazer, sei lá, o príncipe. E aí, de repente, aparece uma pessoa que faz o papel melhor que você. A pessoa está mais capacitada, ela sabe fazer as coisas melhor que você, e você sabe disso. Você ia sentir inveja da pessoa, falar, caraca, eu podia ter estudado mais, eu podia estar melhor do que deixar essa pessoa passar aqui na minha frente
eu podia estar muito melhor que ela, ou você ia fazer bem assim, não, tá certo ter escolhido ele, porque ele está mais capacitado, ele está melhor que eu, ele está fazendo as coisas muito mais certas do que a minha. Então, a gente deveria colocar em prática a amizade de Jonatas e Davi. Como que a gente pode colocar em prática? Amando o outro como nós mesmos. Quando o Jonatas dá a sua túnica, sua espada, que mais? Dá praticamente o seu arco, o seu cinturão, tudo que ele está vestindo para Davi. Ele deu tudo para Davi. Eu acho que eu não seria capaz de fazer isso, eu não sei vocês, mas eu pensaria muito bem antes de dar tudo que eu tenho para outra pessoa. Igual, se eu precisasse disso, se eu estivesse sentindo frio, eu daria para a pessoa, eu daria isso para a pessoa vestir, sendo que eu estou precisando disso. Eu me preocuparia muito mais com o outro do que igual a mim, eu me preocuparia muito mais com o outro do que comigo. Eu deixaria o outro estar vestido com uma manta quente do que eu ficar com a manta quente. Eu ficaria com frio e deixaria a outra pessoa ficar com a manta quente? E o que mais é ser um amigo? Estar sempre à disposição, né, lá com a pessoa. Se a pessoa precisar de você e você precisar da pessoa, você tem que ser o ombro amigo da pessoa, ainda mais que está passando por momentos difíceis. Igual o Saul começando a ter inveja de Davi. Na verdade, ele começou a ter medo, né? Porque ele viu que Davi estava ficando muito melhor que ele e ele começou a ficar com inveja, medo, raiva, tudo isso. Se a gente parar para pensar na nossa vida cotidiana, tem muito disso, da gente ficar com raiva, inveja da outra pessoa, só porque ela está sendo melhor do que a gente, e às vezes a gente está abençoando a vida da pessoa. Falar, caraca, essa pessoa conseguiu, ela estava lá longe e agora já está aqui perto, já está quase ultrapassando já está quase me ultrapassando, está quase ultrapassando, sei lá, quantas milhares de pessoas. Caraca, essa pessoa realmente é uma bênção. Em Mateus 22:39, podemos confirmar esse amor. Nos versículos que está falando lá, Jesus está falando que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Para ter uma boa amizade e não ter inveja, devemos abençoar a outra pessoa. Eu sei que às vezes é muito difícil, gente. Eu falo isso porque até eu mesma, eu julgava tanto Saul, julgava tanto, mas eu sou tão igual que eu fico até pasma. Em 1 Samuel, Saul ficou muito irritado e com muita inveja de Davi. Pelas suas conquistas e tudo que ele tinha feito, né, gente? Porque estava dizendo bem aqui que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. O que significa isso? Que Davi é muito melhor do que Saul. E a vez dele ter ficado feliz com isso, nossa, caraca, que ele já sabia que ele não ia ser o sucessor do trono, a vez dele ter falado bem assim, caraca, nossa, eu vou orar pela vida dele, porque ele tá conseguindo uma coisa, ele viu que o reino dele estava ficando muito melhor do que ele estava fazendo. E a vez dele ter ficado feliz com isso, ele começou a ter inveja e raiva. E depois medo da pessoa que ele praticamente estava tentando forçar ele a perder, só fez ele ficar cada vez melhor. E a gente também tem esses pecados de estimação. Eu falo que é pecado de estimação porque a gente vai pecando, a gente nem percebe que a gente está pecando. A gente nem percebe. De vez em quando vai passar assim, despercebido, aí sempre tem que pedir perdão, mesmo não sabendo que a gente pecou. É praticamente tudo que eu vou fazer, eu já sei. Eu já vou pensando, caraca, será que eu já estou pecando? Eu nem estou vendo. Porque, de repente, acontece isso com a gente, porque já aconteceu comigo. De eu estar pecando, eu nem ver assim. Igual, teve uma colega lá da escola, ela estava com uma blusa muito bonita, muito bonita. Eu queria muito uma blusa dessa. Só que, né, eu não tinha conquistado uma coisa boa, né? Naquela semana,
vamos dizer assim, obediente. Eu não estava muito obediente, não estava muito ok para receber alguma coisa. E eu não ganhei a blusa. Eu fiquei bem assim, de olho na blusa da menina. Aí toda vez, quando a menina fazia qualquer coisa, eu olhava, caraca, sua blusa tá muito bonita hoje. Está muito linda. O que você... onde é que você comprou? Querendo saber mais sobre a blusa, sendo que eu nem ia poder comprar. Mas eu estava tão de olho na blusa da menina, vocês tinham que ter ideia. E realmente a gente tem essa inveja, que eu fico até coisada, que eu nem percebo que eu estou pecando. Aí quando eu vejo, já fiz coisa errada. Aí é difícil. Então o que eu queria dizer para vocês? Que vocês têm que colocar para vocês seguirem assim, né? Não seguirem. É literalmente a coisa que a gente sempre tem que fazer, né? Porque Deus, Jesus, fez isso para a gente, faria de novo. Que é ter paciência. Que o amor, ele não pode ter inveja, ele não pode ter orgulho. E toda vez que a gente vê que está fazendo isso, a gente vai orar. A gente vai orar, vai interceder pela vida do outro. E 1 Coríntios 13, 4... está dizendo bem assim, vou ler rapidinho. O amor é paciente e não sente inveja, e nem se orgulha. O que ele está querendo dizer? Que o amor não sente a inveja, não sente o orgulho, não sente nada disso. E quando a gente vai ver que a gente vai fazer uma coisa dessas, sem perceber, qualquer coisa que a gente for fazer sem perceber, a gente deve orar e pedir perdão para Deus. Mesmo que seja aquele pingo de inveja, aí você fala assim, nossa, queria ter o carrão daquele cara. Poxa, meu emprego me dá tão pouco, mas por que ele tem aquele carrão? Porque ele se esforçou bastante para chegar lá. Vocês têm se esforçado, gente?